Então, essa é a aula 4, né, de microbiologia médica. E aqui nós vamos tratar, né, de fazer um resumo para a revisão para a prova que vai ser amanhã. Então, essa é a aula 4. E começa aqui dizendo, né, o triângulo de enfermidade infecciosa. Então, como que se dá esse triângulo de enfermidade infecciosa? Se dá pelo ambiente, né, o patógeno, que seria o agente causal, no caso o agente biológico, e o hospedador, que somos nós, no caso, né, o ser humano, o organismo humano, que também pelo Murray pode ser chamado, né, pelo livro lá, pode ser chamado de anfitrião. Então vamos passar adiante. A interação, né, do meio, no caso seria o ambiente mesmo, patógeno e hospedeiro, como já falamos. Aí aqui vem, quais são os agentes biológicos patógenos? Nesse caso seria aqui, ó, os parasitos, né, os parásitos, que podem ser protozoos helmintos, artrópodos, né, tem as bactérias, né, e suas espécies aqui, os hongos e os vírus. E também não foi citado aqui, mas é entre os prions, né, que são proteínas modificadas. Mas nessa revisão, vamos falar especificamente de bactérias. Então, aqui, a interação do micro-organismo com o ser humano pode provocar o quê? Uma colonização transitória, uma relação simbiótica crônica ou até mesmo uma enfermidade, né? Então, vamos agora para as fases que seriam contato, adesão, penetrar ou invasão, ou disseminação, no caso, também entra estabelecer-se, infecção, e patogenicidade, que seria a enfermidade em si. Então, vamos começar por contato, né? Agora vamos falar assim diretamente como se fosse bactéria em si mesmo, que é o objetivo do nosso estudo, o contato. Então, o contato seria como, né? Seria o contato com a nossa mucosa, né? Oral, no caso, ou outras, a pele e vias parentais. Então, o reservatório, né? Onde que fica esses micro-organismos, né? Fica nos humanos em si também, fica nos animais e nos ambientes. E existe duas formas de contato, o contato direto e o contato indireto. O contato direto, que nós entramos em contato com a bactéria, o micro-organismo em si, seria no caso de tosse, né? Espirros, espirro no caso aqui em castelhano se fala estornudos, e qualquer outro tipo de contato físico, que seria um beijo, né? Uma saudação, né? Um abraço, enfim, existem vários tipos de contato físico que pode estar ocorrendo a transmissão de bactérias, né? Então, também entra aí o contato indireto. Falamos do contato direto, agora vem o contato indireto. O contato indireto se dá por três vias aí: os veículos, os vectores e os fômites. Os veículos, no caso, pode ser terra, água, comida, e que são alguns exemplos, né, dos veículos que podem estar chegando essas bactérias até nós. Os vectores seriam os próprios organismos vivos, né? E os fômites seriam os objetos inanimados, no caso, uma caneta, um copo, são os fômites, são objetos inanimados. Agora, nós falamos de contato, agora vamos para a segunda parte. Então, contato, nós vimos como que essa bactéria pode estar entrando em contato conosco, né, com o hóspede, né, contato direto e indireto. Agora vamos para a adesão. Após o contato, né, vem a adesão, que no caso é a união dessa bactéria ao hóspede, é o processo por qual as bactérias unem a superfície das células hospedadoras. Então, é a parte da aderência dessas bactérias com as células, no caso, a superfície de células hospedadoras dos anfitriões.
Após ela entrar em contato, né, e ela se aderir, ela vai acontecer o que? Ela vai penetrar, né? Pode estar aí usando os termos penetrar, penetração, invasão, disseminação, enfim. Então vamos falar aqui no caso de disseminação, né? Seria 3 tipos, né? Tem no caso local, que seria aí no caso a capa epitelial. Um exemplo aí são os vírus nas vias respiratórias. Então, a disseminação local é capa epitelial das células, né? Então, no caso, seria a invasão da bactéria na capa epitelial. Hematógena primária e secundária, né? Hemato vem de sangue, né? Então, como que vai acontecer? As bactérias vão chegar aos órgãos através do sangue, né? Então, elas vão invadir o sangue, né? De uma forma primária e secundária até chegar aos órgãos, né? Seria hematógena primária e secundária. A terceira via aí seria neural, né? Neuro já vem de quê? De neurônios, né? Então, seria o que? Neural. Seria a disseminação, ou seja, né? Por nervos periféricos. Então, tem essas 3 formas de disseminações. Ficou claro para você, amor? Então, vou passar adiante. Tô indo muito rápido? Tá. Aqui, né? Uma fotinha ilustrativa. Agora vem estabelecer-se, né? No caso, infecção. Infecção seria, então nós vimos aí que ela entrou em contato, né? Se aderiu, né? Penetrou, né? Se disseminou e agora vai fazer o quê? Uma infecção que no caso é uma multiplicação, ou seja, as células vão se multiplicar. Então diz aí, ó, é a multiplicação de um organismo infeccioso dentro do organismo, né, de um micro-organismo infeccioso dentro de um organismo. E essa divisão, essa multiplicação se dá por divisão binária aqui, ó, divisão binária. Enfermidade infecciosa. Muito importante aqui, ó, infecção não é sinônimo de enfermidade infecciosa, né? Pelo que o que vimos aqui, ó, infecção aqui no caso seria uma multiplicação. Então, pode ser que a bactéria não seja patógena, né? Mas no caso, se for patógena, a maioria delas, né, são, então vai causar uma enfermidade infecciosa, né? Que é o dano na alteração do estado fisiológico ou metabólico. Ou seja, os micro-organismos vão soltar as suas toxinas no nosso organismo, no organismo hospedeiro, e isso vai fazer uma mutação no estado fisiológico do normal para patógeno, né? Para que aí vai acontecer, vai vir os sinais e sintomas de uma enfermidade mesmo. Então aqui vem as propriedades agressivas, né, que um patógeno pode estar causando no hospedeiro, né, que os agentes biológicos podem possuir. Então aqui fala de patogenicidade, virulência, toxigenicidade e invasividade. Então aqui mais à frente nós vamos detalhar, né? Então essas são as propriedades agressivas que possuem os agentes biológicos, no caso em que estamos falando, bactérias. Então aí, ó, patogenicidade é o potencial de um micro-organismo infeccioso produzir uma enfermidade. Então é o potencial dele, né, dele ser patógeno. E a virulência é o grau, a virulência entra em relação com patogenicidade, é o grau dessa patogenicidade. Se é um grau leve, né, vai causar uma enfermidade, uma infecção leve. Se vai ser uma enfermidade, no caso, uma infecção mais grave. Então, isso é o grau. O grau se dá por virulência, e quando a bactéria não causa nenhuma infecção, uma enfermidade infecciosa, ela é avirulenta, né? Seria avirulenta. Muito bem. Agora, toxigenicidade. Aí já vem de toxi, né?
é um potencial de um micro-organismo produzir toxinas que contribui para a enfermidade. Então, aqui nós vimos se é capaz de produzir uma enfermidade, é o potencial que pode produzir uma enfermidade. Aqui é o grau dela, e aqui está dizendo que é o micro-organismo, né, no caso, capaz de produzir uma toxina que contribui para a enfermidade. E podem ser exotoxinas ou endoxinas, né? Tem essas duas formas de toxinas, as bactérias no caso aí. Invasidade é a capacidade que tem alguns agentes de invadir as células e tecidos do hóspede, no caso. Então vamos adiante. Aqui, ó, invasidade, né? É o crescimento de grandes quantidades, enfim, aqui só é para ilustrar o que já falamos. O fator virulência, né? É qualquer característica genética, bioquímica ou estrutural que permite o micro-organismo produzir uma enfermidade infecciosa no hospedador, né? Agora aqui isso aqui já falamos lá, o slide se repetiu. Aqui nós temos algumas enfermidades causadas por algumas bactérias e parasitas, né, no caso. Aqui também vamos pular, patologias não vai cair na prova, então não é o nosso objetivo, mas conceitual mesmo. Isso aqui eu achei interessante, eu acredito que não vai cair na prova, mas eu achei interessante porque eu acho que aqui está dizendo, né, que um parasita ou uma bactéria pode causar várias enfermidades. Olha, o vírus, né, ou a bactéria, ou hongos, ou parasitas pode estar provocando. Eu achei interessante. Isso aí é para base de conhecimento, não vai cair na prova. Aqui também, mais uma vez a virulência aqui falando, que é um grau de patogenicidade de um micro-organismo. Vou passar mais rápido, amor, essa parte aqui o professor falou que não vai cobrar. Então lá, nós falamos sobre exotoxinas, né, e endotoxinas, que são o quê? Excretada por bactérias. Então aqui vamos falar sobre elas. As exotoxinas são produzidas e excretadas pelas bactérias gram-negativa e gram-positiva. Então é excretada, né, produzida e excretada pelas duas. Lembrando que gram-positiva, gram-negativa são características pela parede celular, né? E também são formadas por polipéptidos, são inestáveis, são instáveis, né? Altamente antigênicas, convertidas em toxoides. Elas podem unir a receptores específicos, geralmente controladas por genes extracromossômicos e específicos a certas funções celulares. Isso são as exotoxinas produzidas e excretadas pelas gram-negativa e bactéria gram-positiva. Agora vamos falar sobre as endotoxinas. As endotoxinas aí tem uma particularidade, né? Tem várias, né? Porque ela, no caso, vai ser somente da bactéria gram-negativa, né? Ali, ó, faz parte da parede celular da bactéria gram-negativa. Aqui não cita a bactéria gram-positiva. E elas são liberadas, essas endotoxinas, na lisis bacteriana, né? Ou durante o seu crescimento, né? Elas são estáveis, né? São fracos imunógenos, né? Não se transformam em toxoide, porque aqui, ó, a exotoxina, ela se converte em toxoide. Então, já é uma característica, vai que o professor cobra na prova, né? Tem a diferença aí. As exotoxinas, sim, convertidas em toxoides. As endotoxinas, não.
Então, a síntese é digerida por genes cromossômicos. E aqui, sintomas de choque generalizado ou hipersensibilidade. Beleza? Vamos para o próximo. Agora, falando sobre a classificação de toxinas aqui, né? As toxinas, elas podem ser dessas maneiras aqui, que no caso são enterotoxinas, né? Citotoxinas e neurotoxinas. O bacana aqui diz entero. Se diz entero, no caso é o que, amor? Intestinal. São as toxinas intestinais. Então, ela age somente, né, na parte gastrointestinal, intestinais. Aqui nós temos citotóxicas. No caso, citotoxinas, né? Cito vem de células, né? Citologia, células. Então, são as toxinas que vão estar presentes nas células. E aqui, neurotoxinas são as que vão estar presentes, né? Reagindo nas toxinas das neuronas. Muito bem. Neuro. Então, aqui só são conceitozinhos mesmo para a gente gravar. Se cair alguma coisa lá, vamos saber que existem essas 3 classificações de toxinas. Aí aqui, né, mecanismo de patogenosidade, que vão ser esses aqui. Mecanismos de patogenosidade, muito bem. São os mecanismos que as bactérias vão utilizar como meio de defesa, enfim. Temos aqui mecanismo que permite a adesão e multiplicação dessas bactérias com o hospedador, com o hóspede. Tem também o mecanismo que permite a aquisição de nutrientes do hospedeiro, ou seja, ela vai utilizar um mecanismo para obter nutrientes do hospedeiro. O terceiro ali, mecanismo que inibe o processo fagocítico, ou seja, elas vão conseguir inibir o processo por qual vai estar querendo combater ela, né? No caso, os macrófagos, enfim. Vão tentar fazer o processo correto e elas vão estar inibindo esse processo fagocítico. Mecanismo que evadem o reconhecimento por o sistema imune. Então, ela vai conseguir também ali engambelar o sistema imune. O mecanismo que ocasiona dano direto sobre o hospedeiro e o mecanismo que causa dano indireto através das reações imunopatológicas ou de hipersensibilidade. Aqui mais adiante vamos falar de cada uma, né? Olha aqui, o primeiro mecanismo é o que falamos lá, o que permite a adesão e multiplicação. Então, vamos ali, ó. A aderência do agente às células epiteliais é o primeiro passo, né? Igual nós vimos, tem que entrar em contato, né, com as células. Então, é o primeiro passo. Então, elas vão usar, no caso, as suas fibras, né, que contêm proteínas adesinas, de adesões, e algumas células nossas, né, são bem específicas no caso, tem receptores que conseguem essa interação. Olha aqui, ó. Aqui no caso é o agente patógeno e aqui no caso são as nossas células. Tá vendo que tem os receptores, né? Mas não é qualquer bactéria que vai conseguir fazer essa ligação, né? Tem especificidade também. Então, esse aqui é o primeiro mecanismo, né? Vamos para adiante. Aqui tem uma fotinha, olha. Uma imagem, ó. Se aderindo. E após a adesão, né? Ela vai acontecer o quê? Vai se multiplicar. Olha só, vai soltar as toxinas dela, né? E vai multiplicar. Então, aqui, o segundo mecanismo é aquele que permite a aquisição de nutrientes. Nutrientes de quem? Nutriente do hospedador, né? Então, muitos agentes patógenos adquirem, né, os nutrientes do hospedeiro, né? Ou seja, algumas bactérias, exemplo aí, né? Elas conseguem tomar o nosso ferro, né?
elas precisam pegar esse ferro, né, para o próprio metabolismo delas mesmas, né, para o crescimento delas. E isso acaba provocando uma deficiência em nós, né? A ausência de ferro aí, no caso, vai provocar um dano no organismo hospedador. Então, o segundo mecanismo das bactérias, né, algumas bactérias, vai pegar o ferro e aí o funcionamento fisiológico do hospedador vai dar uma modificada, causando um dano. A terceiro mecanismo, né, que elas utilizam também, as bactérias, no caso, são estratégias, né, utilizadas por agente biológico para evadir, ou seja, ela consegue sair, né, evadir a zona lá, ela tá lá na zona e consegue fazer o quê? Driblar ali e sair do fagocíticos, que no caso seriam os macrófagos e etc. Então aqui eu acho que isso aqui, você quer que fala, amor? Mas o professor não acho que acredita que só vai pedir mesmo as características maiores, mas vai falar aqui também adiante. Olha, a estratégia utilizada para evadir pela fagocitose. Evadir é diferente de invadir. Invadir eu vou entrar, né? Penetrar. Evadir eu vou sair. Então aqui, ó, a produção de substâncias bacterianas inibe a migração de leucócitos, ou seja, a bactéria vai produzir substâncias, né, para inibir a migração. Ele vai inibir que os leucócitos vai para aquela região em que elas estão. Então ela vai secretar, ela vai produzir substâncias para, digamos, enganar os leucócitos, para que os leucócitos não vão para a região que está a infecção. A letra B. Através de componentes antifagocitários de superfície, como a cápsula, inibe a adesão de fagocíticos à bactéria, portanto, a sua ingestão. Ou seja, ela vai rodear a sua cápsula de componentes antifagocitários. Você entendeu? Então, ela vai rodear a cápsula dela e aí o que vai acontecer? Os fagocíticos não vão conseguir fazer a ingestão, não vão conseguir fagocitar. Então, aí também vem a letra C. Facilidade de inibir a fusão de fagossoma com lisossomas. Beleza? Continuando, né, a letra D a se fazer resistente ao conteúdo lisossomal, ou seja, mecanismo micropsídeas do fagocito. Muito bem. Aí a letra E, a produção de substâncias tóxicas para destruir as células fagocíticas, produzindo sua morte. Nossa, a bactéria é bem forte mesmo, porque ela é capaz até de produzir substâncias para destruir, né, acontecer a lise das células fagocíticas. Elas tentam fugir de qualquer parte. Ao penetrar o fagocítico, letra F, escapam ao citoplasma, onde não existe substâncias microbicidas capazes de destruí-las. Essa parte aqui, para mim, quando o professor explicou na aula, eu fiquei, meu Deus, como são terríveis, olha só. Elas vão penetrar, digamos, no macrófago. E como que o macrófago vai, na verdade, como que ele vai saber que ela está lá, sendo que ele é uma substância microbicida, né? No caso aqui. Ao penetrar o fagocito, ou seja, ela entra dentro da célula que vai fazer a fagocitose e escapam ao citoplasma, onde não existe substâncias microbicidas. Então elas ficam lá e não podem ser destruídas porque elas escapam ao citoplasma. Você entendeu, amor? Então elas vivem dentro do macrófago. E ele ainda diz que pode viver por anos. Então isso é uma estratégia para fugir dos fagocíticos, né? Do processo de fagocitose. Mecanismo 4 que evadem
o reconhecimento do sistema por sistema imune. Então aí, vamos lá. Letra A. Residindo em lugares inacessíveis. Então, a bactéria vai para um lugar inacessível onde o sistema imune não vai conseguir alcançar, né? Deixa eu ver aqui a B, liberando antígenos de superfície em formas solúveis para a distração da resposta imune. Olha só para você ver, ela vai liberar antígenos de superfície, ou seja, e ela vai sair de lá. Ela vai liberar esses antígenos, o sistema imune vai receber um chamado, quando chegar lá, ela não vai estar lá, ela já vai ter fugido. Esperta, né? Então aí o C, variando seus antígenos de superfície, a C, ou seja, além de fazer isso, ela pode variar os seus antígenos de superfície como estratégia utilizada para evitar o reconhecimento por efetores, né, de resposta imune. Nossa, muito bacana. Agora continuando, né, a depressão dos mecanismos de defesa. A depressão do estado imunológico do paciente por indução de citoquinas e imunopressores. Muito bem. A produção de proteasas que rompem a imunoglobulina A e esta perde a atividade biológica. Então, olha para você ver aqui, olha. Ela vai romper e, no caso, ela vai ficar com a atividade biológica comprometida. Mecanismo quinto aí, mecanismo que ocasionam, né, dano direto, ou seja, um dano direto sobre o hospedeiro por ação de enzimas e toxinas, né? Isso aí acredito que é o mais comum, né? Que elas vão estar liberando toxinas e enzimas, a qual vai afetar de maneira bem direta o nosso organismo, o organismo hospedador, mediante as toxinas. E o sexto aqui é o dano, né, indireto por destruição imediata, ou seja, a partir, né, das reações imunopatológicas ou de hipersensibilidade. E é isso.